Boa noite. Quando pensamos na palavra burocracia, quase automaticamente outras nos vêm à cabeça. Papelada, ineficiência, morosidade, corrupção. É assim que a maioria de nós brasileiros enxergamos os processos e as obrigações necessárias para a realização de grandes e pequenos procedimentos no país. Abrir e fechar uma empresa, comprar um imóvel e até casar. Ações que geralmente requerem de nós tempo e paciência. Mas afinal, todos os trâmites exigidos nesses procedimentos são necessários? É possível garantir a idoneidade e a segurança dos processos com menos burocracia? É ela realmente a principal responsável pelos entraves ao desenvolvimento do país? Burocracia e desenvolvimento é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, convidamos o gerente de Políticas Públicas do Sebrae Pernambuco, Leonardo Carolino, o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães, e completa o debate o coordenador técnico da Junta Comercial de Pernambuco, Felipe Jardelino. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar perguntando quase sempre a pergunta básica quando a gente começa a Opinião Pernambuco, que é o que é, hoje no caso, burocracia. A gente falou que quase sempre quando a gente fala em burocracia, nós brasileiros associamos a palavra a uma coisa ruim. Eu queria perguntar, essa relação é sempre justa? Burocracia é sempre uma coisa ruim ou ela também tem um lado positivo? Acho que André pode começar. Bom, eu diria o seguinte, acho que a gente confunde muito, até por uma questão histórica do Brasil, processos que são necessários, toda atividade que você vai desenvolver, até fazer o jornal hoje, você tem uma série de etapas que você tem que passar. E tudo que você faz na vida, quando você consegue organizar melhor, funciona melhor. E aí você joga a ideia de processo com a ideia do burocracia do Estado, que aí a gente tem uma lógica que vem, posso estar até enganado, mas a ideia do Estado cartorial, de que você tem que comprovar tudo, você começa a criar processos que não são necessários. Então a gente mistura muito, no Brasil tem misturado, tem melhorado isso, mas é normal no Brasil, coisas que são essenciais com coisas que não são essenciais para tentar garantir talvez uma lisura no processo e, como você talvez colocou no começo, talvez, como é comum no Brasil, pensando na questão da corrupção, vender facilidades depois. Eu acho que é isso que mistura muito na cabeça da gente. Coisas que tem que ter, todo o processo, tudo que você faz, inclusive eu acho que a lógica de gestão hoje nas empresas, quando você pode quebrar em pequenas atividades, em processos, você consegue ir para frente. E com coisas que não são necessárias. Aí vira talvez a ideia de burocracia, né? Eu acho que não dá para fazer sem processo, mas tem coisas que podem ser eliminadas. É isso que a gente tem que começar a pensar, tem feito no Brasil, e pesar e ver como é que isso funciona. Então a gente pode dizer que burocracia em sua gênese não é uma palavra que remetia a uma coisa obrigatoriamente ruim, mas sim a esses processos necessários e que acabou sendo deturpado com o continuar da história e do desenvolvimento dos negócios. Felipe. Existe a visão ainda, na maioria dos estados do Brasil, que é preciso haver a burocracia para poder se confiar num processo. Então, a maioria das etapas burocráticas que se enfrenta é para você poder comprovar que você está falando a verdade para o Estado. Essa política, desde 2010, começou a ser modificada em Pernambuco. Nós vamos confiar nas pessoas e vamos aceitar suas declarações para depois o Estado, com os mecanismos que ele dispõe de fiscalização, ir até a empresa, ir até o cidadão e checar se aquilo que ele falou na etapa de registro, na etapa que ele se apresenta para o Estado para empreender algum negócio, se ele falou a verdade, se ele cumpriu todas as obrigações legais que ele tem ao se cadastrar como empresário. A gente pode dizer, então, que esse excesso de desconfiança vem de uma questão histórica, e aí eu falo no Brasil em particular, ou isso acontece em outros países? Eu posso, mais uma vez, entrando numa área que não é muito da economia, mas eu acho que também entra nesse estudo. Tem muita gente estudando hoje em economia as instituições, e aí entra a burocracia. E uma das
das teorias que tem por trás dessa discussão é exatamente a formação cultural e de onde é que a gente vem. Então, a gente tem um Estado que vem de uma estrutura portuguesa, que traz junto com isso, toda uma estrutura de funcionamento. Quando você compara com países que foram colonizados, como os Estados Unidos, Canadá e outros países, você tem exatamente o contrário. Você primeiro confia. Se você mentir para mim, nunca mais eu confio em você. Mas até você... E pune. E vou punir você. Mas enquanto você estiver falando a verdade e eu estiver acompanhando e está tudo certo, você não precisa provar nada. É o simples fato de vender um carro. Eu acho que esse é o exemplo mais, talvez, para mim, chocante que eu vejo de burocracia no Brasil e nos Estados Unidos. Você vai vender seu carro, você assina o documento e entrega para a pessoa. A pessoa vai até o lugar que vai fazer a transferência e transfere o carro. Acabou. No Brasil, você tem que assinar o carro, você tem que reconhecer, né? Tem um processo especial de reconhecimento, tudo presencial, tudo isso porque a gente não consegue um sistema de punição e de controle para evitar roubo e eu não consigo confiar mais em ninguém. Então você cria uma coisa que podia ser muito simples. Eu lhe dou o documento, o carro está vendido, confio. Se não for verdade, você que vá lá e acuse. Alguém roubou meu carro e está com o documento. Não, a gente faz tudo preventivamente e aí todo o processo fica muito mais caro. E aí entra a questão da burocracia. É muito mais lento e muito mais caro. Porque você tem que ir no cartório, em pessoa, enfrentar uma fila, pagar uma taxa totalmente desnecessária, completamente desnecessária. Eu sempre digo que 99% das pessoas são honestas, mas elas pagam pelo 1% que é desonesto. Infelizmente, é assim que funciona. Felipe, como é que o SEBRAE, que é uma instituição que está bem próxima às pessoas que desejam empreender, que querem abrir um negócio, que são pessoas que sofrem muito com a burocracia hoje no país, como é que o SEBRAE enxerga essa questão? Vivemos realmente num excesso de burocracia? Dentro dessa temática que a gente está propondo aqui, a discussão de burocracia e desenvolvimento, o item-chave no início da abertura do programa é a questão da oneração, né, do dispêndio que é hoje o processo de burocracia que foi criado. A burocracia, como bem colocou o professor, o processo é necessário, mas as relações que foram sendo criadas... nessa linha histórica, é importante até falar que o Brasil já teve um Ministério da Desburocratização. Né? Chegamos ao absurdo de ter no órgão máximo federal para desburocratizar. Então, o dispêndio, a oneração que causa isso aí, a gente chama de custo Brasil, né? E aí, quando a gente coloca a questão da competitividade, o ambiente de negócio para se formalizar, aí a gente se depara com essa grande problemática. Na última pesquisa da GEM, né, que é uma pesquisa de base mundial que ela capta a atividade empreendedora no Brasil, nós vimos que praticamente 44% da população brasileira tem o desejo de ter o seu negócio, abrir o seu negócio. E, como a gente viu na própria pesquisa do Doing Brasil, abrir uma empresa é um ato de fé, seja na melhor circunstância possível. Então, é nisso que a gente se depara. E quando a gente fala no ambiente de negócio, não é só a questão da abertura de empresa, o fechamento ou mesmo a sua manutenção. A gente tem a questão do sistema legal e tributário, a questão da legislação trabalhista, a questão da captação de recursos, que faz parte, é inerente à atividade empresarial, o financiamento para que a empresa possa crescer, os programas de inovação e tecnologia, e todos esses programas vêm lá com suas resoluções, seus regulamentos, suas regras, e tudo isso termina sendo burocracia que poderia ser evitada, sim. Só queria pedir desculpa que eu te chamei de Felipe em vez de Leonardo. Mas pegando o gancho do que o Leonardo falou, a questão da inovação, da criatividade, até que ponto a burocracia também interfere nisso? E aí também eu passo para a questão da ciência e da tecnologia. Qual é o prejuízo para a gente nesse quesito? Inovação, criatividade, desenvolvimento da ciência, com relação à burocracia? André, você que é professor, eu acho que pode... eu vejo que a gente talvez tenha um problema maior aqui do que burocracia nesse caso, claro. Atrapalha quando a pessoa, imagina, vai transformar uma ideia que ele teve, uma invenção, numa inovação. Porque uma coisa, a gente está inventando coisas o tempo todo, mas você transformar isso numa inovação e aplicar, é uma outra história. Você botar para funcionar dentro da indústria, da empresa, e vender aquilo, ou usar, é complicado. Eu acho que a gente sofre no Brasil mais por uma falta de estrutura de patente, direito de propriedade, muito mais forte do que a burocracia em si, no processo inicial. Porque aí é aquela questão, eu vou criar, como é que eu me garanto? Eu garanto que isso é meu e eu vou poder explorar por um tempo. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que depois que a pessoa
cria e consegue passar para a selva, que é para fazer a patente, entender, até ter gente que apoie com conhecimento para fazer, abrir a empresa para quem é cientista, por exemplo, que criou, é uma batalha. E é uma batalha, André, no sentido que eu até consigo passar por ela, mas ela me custa caro, porque eu vou ter que contratar um especialista, um contador, ou pessoas que passam, que vão tornar o processo mais simples. Eu sei, até a gente estava aqui conversando antes, pensando no tema, que há 6, 7 anos atrás era muito mais caro fazer isso, porque não é que mais caro só em dinheiro, é tempo, em você ir para um lugar para o outro. Hoje a gente já está bem melhor no Brasil. E eu acho que a gente, quando fala disso, tem o tempo, tem a paciência das pessoas que vai sendo gasta, o tempo fora da empresa para produzir e também o custo financeiro, porque você acaba pagando alguém para fazer isso para você. A figura do despachante, pessoas que vão ao banco, que fazem a ponte. E acho que o Brasil evoluiu muito nisso, alguns estados mais do que outros, mas eu acho que a gente não tem dúvida que isso ainda é uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Felipe, o senhor falou que isso vem mudando. De que forma vem mudando? Vem mudando. O governo federal editou, em 2007, uma nova lei que instituiu o que se chama de Rede Sim, que é uma rede nacional que, da parte da União, é representada pela Receita Federal, que patrocina um ambiente lógico na internet, onde o usuário, o futuro contribuinte, ele vai coletar todos os dados dele na internet e, depois de coletados os dados e aprovadas as etapas de viabilidade e de verificação automática no próprio site, ele vai juntar aquela documentação que já é informada num único ambiente e não só do que pertine à Receita Federal, mas também dos órgãos junta comercial. No caso aqui em Pernambuco, nós já temos implantado a Rede Sim. A APVisa já está dentro do processo, algumas prefeituras, temos 25 prefeituras que assinaram o protocolo de adesão, das quais 21 já estão conveniadas. Inclusive o SEBRAE vem fazendo um trabalho gigantesco no interior do estado, fazendo treinamento das equipes das prefeituras que estão fazendo a verificação de procedimentos que são todos lógicos dentro da internet. E, a partir dessa iniciativa, a gente ter realmente o objetivo de chegar a ter a empresa aberta não só na junta comercial. A junta, até bem pouco tempo, em 2010, eu posso dizer, porque já estava lá na junta, nós abrimos uma empresa no mesmo dia, mas abrir só na junta não adianta, porque o contribuinte sai e depois tem que enfrentar a prefeitura, tem que enfrentar uma série de outros órgãos. Então, o que é que nós fizemos? Trouxemos todos, havia aquele conceito do Expresso Empresa, que era fisicamente as empresas todas reunidas com o SEBRAE, dando aquele apoio e tal. Esse conceito de expresso ficou ultrapassado com o advento da internet, a modernização. As pessoas comodamente sentadas no conforto do seu lar, no seu escritório, já especula na primeira tela do site que ele tem uma ideia, que ainda não pagou nada por isso, mas ele tem a ideia de montar, por exemplo, um frigorífico na rua José de Alencar. Então ele dá lá o número, então aquela informação já vai para a prefeitura, o nome da empresa já vai para a junta comercial, tudo eletronicamente, e os computadores dessas repartições respondem, olha, pode abrir ou não pode abrir, é sim ou não. Se puder, quais são as condições, quais são as orientações. Se não pode, por que não pode? Então, tudo fica muito mais simplificado e você não vai partir para alugar o imóvel, para fazer reforma, para abrir a empresa e depois constatar que ali não pode, como acontece, inclusive. Leonardo, por falar em tecnologia, na sua opinião, a gente hoje usa ao máximo o potencial da tecnologia no processo de desburocratização dos procedimentos? Na sua visão, o Brasil vai bem na utilização, no auxílio da tecnologia para diminuir esse tempo necessário para tantos procedimentos que a gente ainda leva tanto tempo para concluir? Nesse aspecto, vem melhorando. Como, por exemplo, se a gente tomar por base a questão do processo de registro de empresa, assim como no processo tributário. Pronto, no processo tributário, em 2007, a gente teve um grande avanço que foi a instituição do Simples Nacional, que é um sistema de recolhimento simplificado para a micro e pequena empresa, onde num único documento de arrecadação ele consegue recolher
né, até 8 impostos e contribuições, né? Isso era feito antes. Cada imposto tinha uma base de cálculo diferente e uma data diferente para arrecadação. E o Simples Nacional foi um sistema que unificou todo esse processo. Então, melhorou muito. Hoje nós já temos mais de 7 milhões de empresas, de micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. É o maior regime tributário do Brasil. E antes era mais difícil para o contador fazer essa apuração do cálculo, né, desses impostos. Então, nesse aspecto, melhorou. Se a gente levar em conta o processo de registro de empresa, onde a gente tinha Receita Federal, no nível federal, Junta Comercial, Corpo de Bombeiros, agência, no caso de Pernambuco, a Agência Pernambucana, a Pevisa, né, de Vigilância Sanitária, a CPRH, a Secretaria da Fazenda Estadual e no nível municipal, as 184 prefeituras com suas secretarias de finanças, com suas secretarias de controle urbano, cada uma necessitando de um sistema próprio e muitas vezes nem sistema. A gente fala, o Felipe acompanhou muito aqui, nos próprios órgãos estaduais ainda tinha processo praticamente manualizado o processo de registro de empresa. E a Rede Sim, como o Felipe bem colocou, é uma possibilidade real, ainda não está 100% em todo o estado, principalmente nos municípios, mas também melhorou bastante a questão de, aquela coisa, não é fazer o empresário ir a todos os órgãos, mas quem tem que andar é a informação. E é o que está e o que vai acontecer, o que é que a gente espera que aconteça com a Rede Sim. A gente pode acreditar, então, que quanto maior a tecnologia, a burocracia estaria fadada a desaparecer ou ela ainda continua necessária? A burocracia sempre será necessária, né? Todos os atos e procedimentos que são necessários para que faça acontecer numa estrutura organizacional como é o Estado brasileiro, mas tende a amenizar, principalmente para o lado do cidadão, do contribuinte, que vai facilitar os processos. Ok, eu vou pedir um minutinho a vocês, a gente precisa fazer o primeiro intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta hoje discutindo o tema burocracia e desenvolvimento. Participam do debate o gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco, Leonardo Carolino, o professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães, e completa o debate o coordenador técnico da Junta Comercial de Pernambuco, Felipe Jardelino. Bom, voltando às nossas perguntas, a gente já tem a participação aqui do público. Eu queria fazer a primeira pergunta de Euce de Peixinhos. Por que é necessário pagar por uma certidão negativa quando você comprova que o documento não lhe pertence? Certidão negativa, vamos lá. No tocante à junta comercial, a junta comercial presta os serviços a partir da contraprestação financeira para custear todo aquele aparato que lá está. Então, um documento é ingressado na junta e você vai ficar o resto da vida tomando conta daquele documento. Essa é a razão pela qual, para se ter a informação, você tem que pagar. Por quê? Porque não é cobrada uma taxa anual da empresa, como em alguns países, para você manter a guarda desses documentos. Agora, existe, de fato, pessoas que se utilizam do sistema legal para fraudar. Abrem empresas em nome de outras pessoas. Eu acho que é isso que o Euce está se referindo. Porque ele teve que primeiro tirar uma certidão que abriram a empresa no nome dele para prestar uma queixa, um boletim de ocorrência, obter o boletim para poder provar que ele não é aquela pessoa. Infelizmente. Mas já existe procedimentos que podem acolher essa denúncia dele sem que haja nenhum custo, bastando que ele compareça ao atendimento expresso e comprove, faça um atestado de pobreza. A gente está falando em pagar, em preço. Nesse quesito, é possível a gente dimensionar o real custo da democracia para o país? E aí eu falo para o desenvolvimento do país e para os cidadãos também individualmente. É possível a gente ter essa noção, André?
acadêmicos que fazem isso. Na verdade, eu até fiz um trabalho com o professor Tiago Cavalcante, que já foi professor daqui da Federal e hoje está na Inglaterra. E nós fizemos naquela época uma comparação entre as travas, as burocracias e as outras instituições. Por exemplo, a dificuldade de recuperar uma dívida na justiça, que é usando aquela estrutura que tem um site que tem o custo de fazer negócios, compara vários países. Você tem uma noção de quanto por cento talvez se perca de investimento, mas é muito impreciso. O que você consegue talvez fazer com alguma mais certeza é comparar. Por exemplo, a gente sabe que o Chile é referência na América Latina, então você sabe que se você tivesse o patamar que o Chile tem, talvez o PIB seria tantos por cento maior, o investimento seria tantos por cento maior. Mas mesmo assim... Só nessa comparação, só para dar um exemplo, a gente demora, em média no país, 190 dias, em média, para abrir uma empresa e lá são 7 dias. Mas quando a gente fez o estudo alguns anos atrás, o Brasil levava 17 anos, na média da estatística, para fechar e 10 anos para abrir. Então, a gente melhorou muito nos últimos 5, 6 anos. E o número foi sendo enxugado, porque aí você tem todo o processo, tem as pontas, os extremos. Mas você tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, é muito caro demitir gente no Brasil. É caro por quê? Não é porque ninguém quer fazer uma festa. A empresa perde muito quando demite. Perde qualidade, joga a gente está qualificada fora. Mas é muito caro no sentido que você tem uma série de restrições que são feitas. Depois, até o cara, quando ele falta, ele abandona o emprego, você tem que gastar para avisar que o cara faltou. Então, isso acaba sendo oneração, está onerando o custo da empresa funcionar. Em outros países, isso é mais baixo. Então, quando se fala de mudar a estrutura do mercado de trabalho, as pessoas se arrepiam, né? Porque são direitos adquiridos. É verdade. Mas a gente tem que reconhecer, pelo menos, que isso gera algumas travas e algumas restrições. E tem outras coisas mais. A gente está falando aqui de abrir e fechar a empresa, mas tem outras coisas mais. Essa, por exemplo, de demitir e contratar gente é complicado. Eu falei aqui da questão de recuperar dinheiro na justiça. Como é que você faz? Você tem que provar que você tem uma dívida, você leva lá, o cara entra na justiça. Se a dívida for pequena o suficiente, o cara não vai querer correr atrás porque é caro. Se for muito grande, ele vai correr atrás, mas vai demorar. Então, tudo isso é muito mais difícil no Brasil do que em outros países mais desenvolvidos. Então, isso onera a empresa. Tem gente aí que trabalha no setor de confecções, outras áreas, você já trabalha com a taxa de perda aí de cheque sem fundo e outras coisas, e já está porque não vou atrás. Acompanha o custo. Já acompanha o custo. Existe relação entre burocracia e carga tributária? Que relação é essa? Porque, pelo que eu li, a burocracia e a carga tributária estão entre as maiores problemáticas que levam ao custo Brasil. E aí eu fico pensando, a burocracia está implícita à carga tributária? É complicado se recolher imposto assim como é caro? Qual é a relação que existe entre elas ou não existe relação? Há uma relação direta, né? Direta muito. Hoje a gente calcula a carga tributária do Brasil cerca de 40%, né? E quando a gente, nas pesquisas mesmo que fazem comparações, por exemplo, na questão do entendimento, não é nem a questão do recolhimento do imposto, mas do entendimento da legislação tributária no Brasil, que é pela sua complexidade. Tem comparações de que no Brasil são um número de 10 funcionários para entender, né, dentro de um departamento contábil, a legislação trabalhista, tributária do que em outro país. Então, isso também termina onerando, né, e entra no cálculo. E afasta também os investidores. E afasta. Hoje, se a gente colocar, o Brasil tem uma das maiores taxas de empreendedorismo do mundo, né? Se estima aí que algo em torno de 36 milhões de pessoas têm seus negócios, sejam formais com CNPJ, sejam com atividade de autônomo ou, né, em início de atividade informal, né? E aí tudo isso termina impactando a burocracia. Na questão da carga tributária, ela tem uma relação direta, sim. Eu estava lendo aqui que um estudo da Fijan demonstrou que a liberação de carga em um aeroporto como Galeão, no Rio de Janeiro, leva em média 217 horas para ser finalizada, enquanto na China a mesma operação não dura mais que 4 horas. E aí eu pergunto, burocracia e morosidade, qual é a relação existente também entre as duas?
uma leva a outra ou não existe relação. A gente sempre bota a culpa na demora dos processos no Brasil, na burocracia. Mas essa relação é realmente direta, André? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que você tem, quanto mais etapas você cria, quanto menos necessário, quanto mais você tem que provar que você está fazendo a coisa certa, mais tempo demora. Você tem que vir um funcionário para assinar e dar um carimbo, e esse cara é totalmente desnecessário no processo, ele só vai atrasar o processo. Então, quando se fala desse processo aí, a gente tem... Esse aí eu não conheço especificamente, o número é assustador, mas os nossos portos têm relações semelhantes. Ou seja, a gente tem uma estrutura trabalhista dentro dos portos e uma regra de negócio que não tem só a ver com burocracia em si, mas a toda a estrutura. Aí a gente está falando das instituições de forma geral, as regras de negócio, que tem a ver com regras que foram colocadas antes, estrutura que tem que se manter, a forma como tem que ser feitas as coisas, que não tem dúvida nenhuma que demora-se muito mais, você não pode colocar máquinas mais eficientes, você não pode limpar os processos e seguir em frente. E aí tem a ver com burocracia, mas tem a ver com eficiência mesmo. E aí tem a ver com também, não vamos ser ingênuos, que quanto mais eficientes esses processos são, mais automatizados eles são, menos mão de obra se emprega. E esse é um problema também, as pessoas têm medo de seguir para frente porque você vai tirar a mão de obra. E não tem dúvida que isso acontece. Do ponto de vista macroeconômico, você pensar de fora, você diz, o cara perdeu o emprego ali, 10 pessoas, assim, recupera em outro canto. Mas para aquele cara é uma tragédia, para aquele setor é uma tragédia. Eu lembro que há uns 12, 13 anos atrás, alguém inventou de deixar a gente botar gasolina no posto. Você podia descer do carro e botar a sua gasolina. Rapidamente, algum vereador, deputado aqui, não sei quem foi em Pernambuco, criou uma lei que é proibido fazer isso, para manter o emprego do frentista. Aí eu não estou falando mais só de burocracia, você amarrou, o custo do combustível fica mais alto, não tem dúvida. Tá? Você precisa do frentista para botar gasolina? Em vários países do mundo, não. Tá? Eu não estou querendo tirar o emprego de frentista, não é isso que eu estou dizendo, mas tem gente que prefere. Por favor, coloque minha gasolina, eu prefiro ser servido, eu tenho medo. Tá? Mas a gente cria coisas que não são, ou etapas que não são necessárias para poder manter uma estrutura. Acho que o porto é mais claro para a população em geral do que o aeroporto, mas é a mesma lógica, eu acredito. E quando a gente fala em burocracia, Felipe, geralmente nos vem à cabeça serviço público. Só existe burocracia no serviço público? Absolutamente. O serviço público termina sendo o canal de difusão da burocracia. Mas a gente assiste diariamente, você indo comprar um objeto, você com o seu cartão de crédito, você tem que apresentar uma identidade, você tem que provar, porque o número de fraudes é significativo que o comerciante também quer se proteger. Tem comerciante que tira cópia da identidade do sujeito na hora da compra para fazer um crediário, quer dizer, ele quer fazer um arquivo para se proteger. Isso é absolutamente impensável em países que estão desenvolvidos e maturados nesse sentido. Então o governo, ele, de certa forma, a política que se imprimiu aqui em Pernambuco, a partir do governo Eduardo Campos, é de confiar no cidadão. Nós estamos confiando nele, vamos fazer o ingresso dos processos no tocante à abertura de empresas de forma absolutamente desburocratizada pela internet, com acesso absolutamente gratuito, e o pagamento das taxas também vai ser, quem tiver conta nos bancos na rede conveniada, já vai poder pagar pela própria internet. Tudo isso elimina aquele custo do atravessador, não digo o contador, porque o contador é necessário para a empresa, mas aquele despachante, a figura daquele sujeito que detém o conhecimento das pessoas para resolver ali, esse clientelismo, realmente ele está com os dias contados e vai acabar. E as taxas, elas persistem por quê? Se as taxas são muitas explicadas justamente pelo papel que é preciso ser impresso, pela pessoa que precisa estar lá organizando os arquivos, essas taxas têm previsão também para serem extintas? Sim, sim. As taxas foram recentemente, por exemplo, com relação à pergunta do Eudes, né? O custo da certidão diminuiu 30% se for feito pela internet. Isso foi amplamente divulgado, isso é uma iniciativa do governo de Pernambuco, porque em todos os lugares ainda se persiste com cobrança de taxas. E nós, assimilando essa tendência de tirar o atendimento ao público do balcão e fazer a coisa automatizada, tivemos essa possibilidade de oferecer o serviço. Se o sujeito quiser ir
até o balcão e tirar a certidão, ele vai tirar a certidão, vai pagar o preço normal. Mas se ele for pela internet, ele tem 30% de abatimento. Isso vai ser uma tendência a partir de agora. Com relação a micro e pequena empresa, assim, a gente vem numa batalha grande para que as taxas, porque a questão do custo na abertura de empresa foi um dos pontos abordados pelos empresários informais, né, os empreendedores informais na hora de formalizar o seu negócio, perguntou qual que era a dificuldade maior dele. Aí ele citou a burocracia, a carga tributária e os custos da formalização. Dentro dessa linha... Eu tenho uma informação aqui que custa em média R$2.000 hoje, é isso? Varia também dependendo da atividade, porque tem algumas atividades que requer a intervenção de outros órgãos, como por exemplo aqui em Pernambuco a CPRH, que tem o órgão de licenciamento ambiental, que tem um custo também que compõe aí o valor dessa abertura, né? Mas para micro e pequena empresa, como eu ia falando, a gente vem trabalhando no sentido de que se promova um tratamento diferenciado para esse empreendedor, chegando ao ponto de o empreendedor individual, que é aquela categoria do pequeno negócio, que tem um faturamento de até R$60 mil, de zerar os custos, né, para a formalização desse empreendedor. Então, praticamente, o processo já é feito diretamente no portal e ele já emite o CNPJ lá e não tem custo no momento da formalização. Então, para esse pequeno empreendedor e para a micro e pequena empresa, muitos estados, muitos municípios já reduziram em 50%, 75% o valor das taxas, porque entende que no pequeno negócio é que ele vai dando esse incentivo, né, poder gerar mais riqueza, gerar mais emprego, gerar mais trabalho dentro do negócio e crescer. André, você falou que, brincando até, que abrir uma empresa no Brasil é um ato de fé. Foi Leonardo, fala. Desculpe. Mas isso se reflete no nosso alto índice de informalidade. Eu estava lendo que hoje 1/3 do PIB do Brasil é movimentado por pessoas que trabalham no setor informal. Estimativa, né? Isso tem algum reflexo da questão da burocracia, da alta carga tributária? Certamente, professor, burocracia é um ponto, mas eu acredito que o incentivo todo, assim, se eu puder trabalhar à margem da lei sem pagar imposto, eu vou fazer. Essa aqui é a cultura, né, que a gente começou aqui falando, você tem que confiar nas pessoas. Porque se for simples fiscalizar, pegar a pessoa e multar, diminui muito esse processo. Na hora que fica caro ser informal, a coisa vai melhorando. É claro que você tem que facilitar o processo. Não me cria 10 tributos para eu pagar diferente, me cria um só. Agora é um só. Tá? Então, um só é muito fácil pagar um só. Então é mais fácil, tudo bem. Eu preciso fazer isso, não precisa mais não. Você vai lá, me diz o seu nome, eu anoto o seu nome, o seu CNPJ é seu CPF. Pronto, acabou-se. Estou aqui inventando uma coisa. Acabou. Agora eu já sou formal. É formal. Você vai pagar imposto. Tá? E se não pagar, eu vou pegar você. Tá? Então a gente não consegue pegar o cara muito rápido. Então você demora. Enquanto tem um incentivo para fazer a margem da lei, as pessoas fazem. É claro que a gente tem uma tendência também no Brasil que eu acho que mistura as coisas. Você acaba ficando com pena das pessoas. Mas o cara é um pobrezinho, coitado. E por que ele é um pobrezinho, coitado, não paga imposto e eu pago? E você paga? Então a gente tem que dar à empresa a capacidade de trabalhar, ficar dentro do sistema e ele ter o orgulho de dizer assim, eu contribuo para o sistema pagando imposto. Agora eu não quero pagar 50% do meu faturamento. Eu quero pagar 10%, 5%. Não me cobre tudo que eu ganho. Não me cobre 3 meses, 4 meses do ano. Então eu acho que assusta muito isso, mas a facilidade de você trabalhar fora da regra da lei também ajuda. Então eu acho que é um sistema complexo. Não é uma coisa assim simples, mas eu acho que todos esses lados estão sendo trabalhados. Então a gente passou no processo de simplificação. É difícil pagar imposto? É mais fácil agora. Tá? É difícil abrir? É mais fácil agora. É difícil de achar? Está ficando mais fácil agora. A Fazenda Estadual, por exemplo, hoje nem vai mais no estabelecimento que tem lá. Ele pega todo o registro do cara, leva para lá e diz, você informou isso, estou vendo que você pagou isso aqui, vou na sua loja e vou dizer que você tem uma diferença. Paga a multa e vamos embora. Então, eu acho que se a gente anda assim, simplifica o processo, fica mais fácil. Não fica com raiva de mim porque eu fiz errado. Me multa, me pune, me bota na regra e vamos embora. Eu tenho uma pergunta aqui de Zélia Mero, de Jardim São Paulo. Abri uma empresa de salgados pela internet. Consegui, inclusive, o CNPJ. Tudo pela internet, mas não tenho um contador. Quais seriam as vantagens de legalizá-la? Por outro lado, qual seria o procedimento necessário para fechá-la? Ela já está legal. Se ela abriu pela internet, ela já tem um CNPJ
Embora ela precisa não de um tenha- contador? Não, não é obrigatório. Mas ela tem que ler o que está escrito lá no site, nas orientações, o que é que ela tem que fazer de obrigação legal. Ela tem que baixar a guia de pagamento, ela vai pagar 40 e poucos reais por mês, que é a única contribuição que o microempreendedor paga para o governo. Com isso ele vai ter uma série de benefícios, vai ter a aposentadoria dele, ele vai ter, enfim, Leonardo Carolina aí do Sebrae pode até falar melhor sobre isso aí. Com relação a extinguir a empresa, também é pelo portal, da mesma forma que ela abriu, ela encerra. Não tem burocracia, não tem apresentação de documentos, não se assina papel. Da mesma forma que também é fácil abrir, é fácil também fechar. Não tem dificuldade. Eu vou pedir mais um tempo para vocês, a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou para o Twitter @opiniãope. A gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute o tema burocracia e desenvolvimento. Bom, no bloco passado eu fiz a pergunta da Zélia, que abriu uma pequena empresa e está sentindo dificuldades porque não tem contador, etc. Eu queria perguntar, a burocracia pesa mais para quem? Para o rico ou para o pobre? Para o pequeno ou para o grande empresário? Ou isso é indiferente? Leonardo, acho que pode responder. Melhor. Bem, dentro entendendo a questão do tamanho de empresa, vai refletir muito, não sei, vai depender do faturamento, toda a complexidade que é de cada sistema tributário que a empresa está recolhendo, mas se você levar em consideração os níveis em que essa pessoa, em que esse empreendedor, que esse empresário está inserido, ela vai terminar gerando as mesmas dificuldades para esse empresário, né? Se ele está num nível, por exemplo, de empreendedor individual, que é o menor, sem empregados, mas ele continua lá tendo que fazer registros, continua tendo que fazer uma declaração anual simplificada, que nem precisa fazer uma declaração, o recolhimento dele é tão pequeno, mas que é preciso, é uma norma que consta. Já a micro e pequena empresa tem lá as suas relações todas de obrigações acessórias, principalmente, que têm que ser cumpridas. Então, cada uma reflete da forma que é o tamanho da empresa, mas que todas impactam. Mas, por exemplo, uma grande empresa, ela precisa ter um contador porque são muitos processos. Mas aí uma pessoa como a Zélia, que abriu uma pequena empresa, mas que não sabe nem os termos que talvez existam nessas certidões, até pela internet. Para ela contratar um contador, não fica bem mais caro na relação custo-benefício do que para uma grande empresa, por exemplo? Compreendendo a dinâmica desses pequenos negócios, né? A gente vai ver que na formação do preço, como bem colocou aqui, tem mais um empregado a ser contratado para cuidar da questão apenas das regras tributárias, ela já vai compor diferentemente dentro daquele faturamento, vai ser bastante relativa dentro desse aspecto. Esse pequeno empreendedor, se ele tem empregado, ele vai seguir uma norma, principalmente, se tem empregado, tem que fazer declaração de RAIS, tem que informar a CAGED, e aí necessita de ter um profissional contábil para fazer esse processo, porque a burocracia que é hoje para essa mesma grande empresa que tem lá 1.000 funcionários, é para aquele empreendedor que tem apenas um funcionário. Ele tem que ter as mesmas obrigações acessórias com relação a este empregado. Eu acho que vai depender muito do setor, do produto. Aí a grande empresa não tem um contador, ele tem um escritório ou alguns que já estão associados a um advogado tributarista para poder descobrir o que é que ele precisa pagar, o que não precisa pagar. Mas eu acho que o que mais atrapalha são as diferentes regras entre os estados para muitas coisas, as mudanças. Se você pegar os contador é um cara que ele tem uma formação superior. E eu já vi contador ter que se reunir para discutir uma mudança, uma medida provisória, para tentar interpretar o que aquilo quer dizer. E você lê aqui... Agora mas isso aqui imagine um microempresário. Pois isso aqui está né? muito claro, gente. Vamos parar com a reunião que está muito claro. Não, está não. Sabe por quê? Porque tem isso, isso e isso, tem uma lei de não sei da conta. Então, isso aí, obviamente, é o que deixa todo mundo perdido. E às vezes você faz, na melhor das intenções,
e você erra. É claro que se você não precisa mais nada, como a Felipe Chaco falou, você vai lá na internet e lê, aí você tem que ter um esforço, você tem mais um problema, a formação, nossa, a capacitação das pessoas que estão trabalhando é talvez mais difícil de compreender essas regras, mas as regras hoje estão as mais simples possíveis e vão simplificar mais ainda. Então, se ela tem dificuldade, ela vai ter que se esforçar. Pede ajuda a outra pessoa. Eu digo assim, se não precisa de contador, não contrata. Não vai fazer. Vou dar uma sugestão aqui. Leonardo não falou, mas eu vou falar por ele. O Sebrae pode atender essa senhora, dando toda a orientação, porque eles têm uma estrutura maravilhosa. Atende o empreendedor, dá toda a orientação e muitas vezes funciona como se fosse uma retaguarda do empresário. Eu sei porque eu presencio isso comumente quando os empresários se acorrem à junta comercial para fazer algum tipo de solicitação, já vindo do Sebrae com toda a orientação escrita, tudo certinho, e é uma beleza o atendimento. Fala aí, Leonardo. Pois é, a gente mantém hoje... É só chegar lá, Leonardo, e a pessoa vai ser atendida, tem que marcar por telefone, como é o processo? O Sebrae, como uma entidade, um órgão de apoio às micro e pequenas empresas, uma das grandes vantagens nossas é que mantemos uma capilaridade muito boa. Estamos em todo o estado com agências regionais, temos uma central de relacionamento 0800 570 0800. 0800 570 0800. Isso. Então pode ligar para a central ou ir diretamente às unidades, mas o processo é como o Felipe bem colocou, a gente está a junta comercial como o grande órgão articulador aí desse processo aí da Rede Sim, a gente está bastante junto e com um crescente número aí de empreendimentos sendo registrados e abertos no estado de Pernambuco, o Sebrae dispõe de uma rede de atendimento para orientar esses empreendedores, seja o empreendedor individual, seja a microempresa, seja a empresa de pequeno porte, com seus produtos diferenciados, porque a gente entende que cada nível empresarial tem uma solução diferente, tem uma solução que se adapta e que se ajusta para cada tipo de negócio. Só para avisar o telespectador que a gente colocou o número da Central de Relacionamento do Sebrae aí na tela, para quem quiser ligar e tirar suas dúvidas. André, agora eu queria fazer uma pergunta que é meio complexa. Existe relação entre burocracia e sonegação de impostos? Algumas pessoas sonegam por falta de conhecimento, porque é muito difícil pagar. Existe essa relação? Veja, aí acho que tem uma questão entre a elisão fiscal, que você vai tentando sair das brechas e a burocracia acaba, às vezes, ajudando, às vezes atrapalhando, você acaba achando brechas. Obviamente, tem gente que deixa de pagar por ser desavisado, tá? E tem coisas até mais complexas, por exemplo, você contrata um contador, você acha que o contador vai resolver sua vida. Mas você é dono da empresa, você é responsável pela empresa. Se o contador não fizer o que tem que fazer, você paga a multa e paga os impostos atrasados. Então, claramente, a burocracia, ela atrapalha para a gente saber o que a gente até tem que pagar. Eu tenho um exemplo recente de que alguém estava comprando computadores, né? E aí a empresa precisava de computadores. E ia comprar, começou a cotar no Brasil todo. Aí o cara compra em São Paulo porque é mais barato. Quando o computador chega, aí o cara começa a usar, daqui a pouco chega 30 dias depois uma nota para ele, uma fatura de diferença de preço de ICMS que ele tem que pagar. E ele não sabe disso. Se ele não souber, ele já pagou, ele não vai sonegar, agora chegou para ele pagar. Tá? Mas certamente a burocracia cria um emaranhado e as diferenças de regra. Por exemplo, o ICMS é um caso, acho que talvez o mais complexo. Acho que o federal hoje está mais ajustado. Mas o ICMS hoje ele é tão confuso, né, que você acaba se perdendo. Mas eu acho que a maior parte da sonegação é uma decisão até meio que consciente mesmo. Eu não vou pagar e vou esperar. E tem até a gente que acha que, por ingenuidade, é o seguinte: eu vou pagar o fornecedor, vou pagar quem estou devendo e o Estado eu resolvo depois. E é muito caro. Eu vou dizer aqui, eu acho que é muito caro não pagar o Estado na hora. Porque o Estado, quando ele acha você, ele cobra multa, juro, né, e é pesado. Então, a decisão não é uma decisão muito saudável para a empresa. Nesse sentido, o Amaral do IPCEP, ele pergunta: qual é a penalidade para uma empresa que sonega a nota fiscal? Alguém sabe dizer? Se você eu não me arrisco a falar não, porque depende do valor que foi sonegado, né? Isso então, é um percentual. A penalidade varia de acordo com o valor sonegado. Geralmente é o dobro do que se sonega, é cobrado como multa. Mas aí os auditores fiscais da Fazenda é que... você tem um procedimento, você tem alguns procedimentos, depende exatamente do que você está falando. Você vai lá, o fiscal, eu imagino que tem uma situação, todo dia tem operação por aí pegando gente, então é uma coisa comum. Tem auditor por causa disso. Então ele pega lá e diz: olha, o que você comprou
legalmente não pagou o tributo, eu vou aqui, faço o inventário e você paga o tributo. Você pagou o tributo, paga a multa e aí depois ele entrega a mercadoria. Tem coisas mais complicadas. A alfândega, por exemplo, é assim. Você traz alguma coisa do exterior, isso é normal, todos nós já submetemos. Se você confessa, você paga só o imposto. Geralmente 70%, que é o imposto de importação. Você paga o imposto e a multa. É a multa. Isabel Cristina, de Rio Doce. Sou microempreendedora, já tirei o CNPJ. Há muita burocracia para conseguir o alvará da Prefeitura de Olinda. Como posso resolver a questão, já que esse documento impede o funcionamento da minha empresa? A primeira coisa era pedir ao prefeito de Olinda para ele vir para a Rede Sim, porque ele foi convidado. Então a JUSEP só atende o Recife? Ainda não está atendendo também o Recife. Recife e Olinda Sim. são as duas cidades de Pernambuco, uma das maiores, que ainda não ingressaram na Rede Sim. O prefeito Geraldo Júlio está em curso da edição de uma lei. Então as facilidades que já estão colocadas para se abrir uma empresa ainda não atendem Recife e Olinda? Ainda não atendem Recife e Olinda. Apenas as cidades de interior Na parte e do outras da alvará, região né? metropolitana? Na parte do alvará, o registro, Sim. a Receita Federal, Junta Comercial, Fazenda, já vale para todo o estado. Posso ajudar? Claro. Apesar de não estar, Felipe, na Rede Sim, a gente até manteve contato com a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Olinda. Eles recentemente editaram uma legislação específica para o empreendedor individual, para facilitar esse processo da obtenção do alvará de funcionamento. Porque apesar realmente dela tirar o CNPJ na internet, a efetiva legalização da empresa vai depender do município, né, que é a palavra final aí para saber se aquela atividade que ela se formalizou pode funcionar no endereço que é indicado pela empresa, né? E eu acho que no município já tem uma orientação com relação ao empreendedor individual. Então, ela poderia procurar a Secretaria de Finanças e buscar essa informação. Então, na Secretaria de Finanças de Olinda. Ela deve procurar. Ok. Ângela de Areia. Após abrir uma empresa pela internet, qual seria o segundo passo para legalizá-la? Pelo que Felipe falou, está legalizada, né? Mas no caso de necessitar ainda de um alvará de funcionamento... A rigor, ela não precisa ir à prefeitura, porque, veja, o alvará de funcionamento, ele é concedido automaticamente, porque todo alvará é provisório. Sim. Então, ela tem um alvará de funcionamento provisório e esse alvará vai ter 180 dias de prazo. A bem da verdade, é a própria prefeitura que tem que notificar o contribuinte que, em ele abrindo a empresa, ele já está cadastrado ou não, se ele pode ou não, porque a prefeitura, no escopo do MEI, que é o que ela está falando, é o microempreendedor individual, ela tem somente o alvará de funcionamento dela pode ser cassado, porque concedido ele já foi no momento do registro. Ele pode ser cassado em até 180 dias pela inviabilidade do endereço. Então ela teria 180 dias para renovar esse alvará, é isso? Ou perpetuar. Desde que ela pague aquela taxinha mensal, né? Que é 42, é isso, Leonardo? R$42? A mensalidade para o MEI... 30. Que já inclui o ICMS, já inclui o ISS da prefeitura, inclui todos os tributos, inclusive Previdência. Almir do Cordeiro. O Brasil já possui pouca produção científica. Quando é realizada, encontra forte barreira burocrática para patentear o invento. Como melhorar essa relação? A gente estava falando aqui da questão científica, né? É um desafio grande, tem muita gente tentando mexer com isso, mas eu acho que a primeira coisa a gente é reconhecer que as pessoas têm direito e aprender um pouco a fazer isso, porque não é tão trivial, depende muito do material, é muito complexo esse processo. Mas a gente tem um caso, acho que de sucesso, acho que é a Universidade de Minas Gerais, é uma das maiores universidades que conseguem patentear hoje no Brasil. Tem gente aqui que já consegue, tem gente que vai nos Estados Unidos fazer. ITEP, né, que faz aqui. Que faz, mas a gente, eu acho, posso estar enganado, a informação talvez mais recente seja melhor, que a gente não sabe fazer. A lei não é muito boa e a gente não sabe fazer direito. E aí você tem todo o combate, a gente está até disposto a fazer o combate, por exemplo, à pirataria em diversos níveis, porque isso também afeta. A gente pensa, vou comprar um CD, vou pegar uma música, é tudo simples. Mas isso afeta, sim, o empreendedor, o investimento, tudo isso afeta a forma de funcionar da economia. E aí isso está permeado na cultura da gente aqui. E aí é que fica mais complexo. Quando a gente fala em burocracia, como o André falou, a maior parte das exigências são porque previamente o Estado desconfia
da idoneidade do cidadão, da empresa, enfim, quer que você prove que você é honesto. Nesse caso, qual é a relação verdadeira entre burocracia e corrupção? Ela evita, ela previne a corrupção ou ela facilita a corrupção? André, você tem alguma opinião sobre isso? Não tem uma relação muito linear, diria assim. Eu acho que ela começa como... Veja, começa com um processo. Se eu vou abrir uma empresa, eu tenho que entregar em algum lugar a informação. Tem que ter um processo. Então tem que ter o que a gente no Estado seria burocracia, no setor privado, um processo que vai ser aberto. É claro que a gente conhece muito bem no Brasil a expressão de que o cara cria dificuldade para vender facilidade. E isso está... Quanto mais processos e etapas se coloca em cima, mais difícil fica para fazer o processo, mais espaço você tem para arranjar uma facilidade, vender uma facilidade dentro do processo. Então, eu acho que quanto mais burocracia tem, mais caro fica o processo, mais vantagem se tem em pagar alguém para passar por cima. Mas aí, nesse caso, eu fico pensando com relação, vamos supor, a casos de escândalos, como a questão do metrô de São Paulo, em que dezenas de documentos licitatórios são entregues, são exigidos, e mesmo assim é feito esquemas e mais esquemas, e aí eu fico me perguntando, toda essa burocracia existente não é capaz de evitar questões como essa? Mas nada disso vai garantir que você não tenha brecha. Eu acho que aí é outra coisa. Mas, veja, se a burocracia torna o seu processo, que podia ser em 15 dias, em alguma coisa de 2 anos, você tem muito incentivo para pagar alguém para fazer em 15 dias. Eu acho que um exemplo que a gente tem hoje no Recife, que se fala pouco, talvez por vários motivos, mas eu acho que é muito saudável, é que alguns cartórios da cidade de Recife, do estado de Pernambuco, melhoraram muito porque mudaram de mão e simplesmente sumiram os processos de corrupção dentro. Um cartório de imóveis hoje, você resolve, você vai lá pessoalmente, passa uma tarde e resolve o seu problema. Antigamente você pagava alguém para fazer isso. Quando você precisava pagar alguém porque demorava 6 meses para sair, é um processo burocrático, você tem um incentivo. Então eu pago R$200 para alguém, pago R$500. Se dura 2 horas ou 5 dias, eu não pago. Eu espero, eu vou lá e faço. Agora, nada disso vai garantir que não tem alguém que vá tentar passar por cima ou ao largo, com conivência ou não, de gente importante ou não dentro do Estado, para passar por fora do processo e ganhar dinheiro em cima. Isso aí vai ter fiscalização, tem, né, os americanos chamam isso de processo de checks and balances, você vai, peso, medidas de contrapeso, você vai fazendo, e todo processo tem que ter, mas isso corre até ao largo, aí tem o Ministério Público, tem outras coisas que vão ao largo disso fazendo o processo. Mas a burocracia em si, o simples fato de ter uma série de um monte de papel para entregar, não vai garantir que isso vai ser o ponto final. Eu acho que muito vai acabar pelo contrário. A burocracia, ela aumenta muito a possibilidade de corrupção. Quanto maior a burocracia, maior as possibilidades de se vender a facilidade. Então, essa relação é diretamente proporcional. No passado, havia práticas dentro da junta comercial que eram conhecidas. Os documentos para tramitar, era necessário você pagar alguém com expertise para fazer aquele documento corretamente, senão entrava em exigência. E como é que a gente combateve isso? Não foi fazendo absolutamente nada, senão qualificando as pessoas para melhorar o atendimento e simplificando os processos internos, amarrando a gestão, amarrando onde o documento tem que ir, porque aí se criou processos que não pode se dizer que é burocrático, mas processos ágeis, industrializados, onde o documento ele circula de mão em mão e numa etapa que o que entra naquele dia é feito naquele dia. Então não há acúmulo. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero poder encontrá-los em outra oportunidade para a gente discutir mais esse tema que é bem interessante. Com certeza. Obrigada a você que participou do programa. Obrigado pelas perguntas. Para você, uma boa noite e até o próximo programa.